Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre dúvidas e angústias que todo terapeuta em TCC passa em seus atendimentos clínicos. E hoje eu vou trazer uma angústia que percorreu o coração de 3 psis que me mandaram na caixinha do Instagram as suas angústias, que é em relação ao diálogo durante a terapia. O que fazer quando o nosso paciente ele não expressa muito, quando ele não fala muito? E aí, como eu lido com essa angústia que às vezes eu acredito que eu tenha que ficar ali exercendo um diálogo com o meu paciente? Então, se você já vivenciou essa angústia ou quer saber sobre isso, não perca a oportunidade, fica aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso agora. Bora lá então? Bom, então o que acontece, né? Muitas vezes na nossa prática clínica, nós vamos nos deparar com pacientes que são extremamente prolixos, ou seja, aqueles pacientes que falam muito, mas também de vez em quando a gente vai se deparar com pacientes que não falam muito. E aí, como que nós vamos fazer? Até mesmo porque um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental é o empirismo colaborativo. O que significa isso? É essa troca, essa parceria, onde a gente vai dialogando com o nosso paciente, e por meio desse diálogo nós vamos criando então recursos, estratégias, nós vamos pensando juntos sobre maneiras então de lidar e de desafiar os pensamentos, as crenças e consolidar coisas que sejam mais funcionais para o nosso paciente, ok? Então, quem mandou para mim foi Erica.psi, ela disse: me angustio quando bate aquele silêncio na sessão, o que fazer? A Nani, 18, trouxe para mim: quando o paciente só responde se perguntar e sempre dá respostas básicas sim e não, dar uma aflição. E a psi Catiane Silva diz assim: achar que eu sempre tenho que dizer ou questionar algo durante a sessão inteira. Então, o que acontece, né? Essas três psis estão trazendo coisas em relação a esse diálogo mesmo durante a terapia, ok? Então, nesse caso, o que acontece? No caso aqui da dúvida da Érica, né, na realidade da angústia dela, que é quando bate o silêncio na sessão, o que fazer? Bom, nesse caso, a gente precisa entender o que esse silêncio significa, ok? Em que momento esse silêncio aparece? Por quê? Se o silêncio ele vem a partir de uma intervenção que você fez ou de uma pergunta que você fez, pode ser que o seu paciente esteja elaborando um pouco mais, processando aquela informação, criando conexões, criando insights. Então, isso pode ser um silêncio produtivo, né? É um silêncio que o seu paciente está ali, refletindo sobre alguma coisa. E se você perceber alguma expressão facial, às vezes de dúvida, de estranhamento ou alguma coisa assim, você pode perguntar para o seu paciente: olha, quando eu te fiz essa pergunta, o que passou pela sua cabeça ou o que você sentiu? E dessa maneira você vai tentando o quê? Acessar qual que é a real dificuldade ali do seu paciente, ok? Então, nesse caso, pode ser que esse silêncio, ele represente, então, né, um silêncio de insight, e isso é positivo para o processo terapêutico. Eu tenho uma paciente, né, que geralmente quando eu faço alguma pergunta ou quando eu faço alguma intervenção, ela demora um pouquinho, ela não responde de bate-pronto, ela demora um pouquinho, mas toda vez que ela responde algo que é muito pertinente do que a gente conversou. Então, apesar dela gastar um pouquinho mais desse tempo, ela na realidade está tendo um silêncio que é produtivo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa investigar é se esse silêncio está sendo aproveitado para o paciente criar insights. Mas se não, se é o caso aqui do que a Nani traz, né, quando o paciente só responde se perguntar e sempre dá respostas básicas de sim e não, bom, acho que aqui a gente pode pensar o seguinte: primeira coisa que você vai avaliar é como que está o engajamento desse paciente na terapia. Porque o que acontece? Muitas vezes, e isso acontece muito com as minhas psis colegas, né, que trabalham com adolescentes, elas costumam me falar isso, né, que o adolescente chega pela demanda dos pais e na hora que vai tentar se fazer uma intervenção, o adolescente se tranca e fica nesse sim e não.
Pode ser que isso também aconteça com adultos, pode ser que isso aconteça com crianças, né, com idosos, qualquer faixa etária, né, a gente tá aí no risco de ter esse paciente que responde só sim e não e só fala se realmente você perguntar. Isso já aconteceu comigo na clínica, na época que eu ainda atendia, né? Eu atendi um caso de um adolescente, na realidade de um pré-adolescente, e aí ele ficava muito assim, sim, não, não sei. Quem sabe? Ou né, balançar os ombros. E isso realmente traz muita angústia para a gente enquanto terapeuta. Mas por isso que eu falei, investigue então qual que é o engajamento do seu paciente na terapia. Nesse caso, esse pré-adolescente que eu atendi, ele estava lá porque isso era uma demanda dos pais, né, na realidade especificamente do pai dele. E geralmente, né, os adolescentes eles vão por demanda dos pais, né, ou de algumas pessoas que são próximas, dos cuidadores que são próximos. Então, esse ponto pode ser um ponto crítico nisso. O adolescente ou aquela pessoa, o seu paciente, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo ali, né? Então, nesse caso, vale a pena investir na psicoeducação em TCC, mas vale a pena também perguntar para o seu paciente, né? Qual que é o real motivo, se ele realmente deseja fazer esse momento, né? Se ele realmente deseja estar ali em terapia, porque a terapia é uma relação de duas pessoas. Se uma pessoa não está disposta a fazer essa relação, bom, a gente tem que repensar se é o momento que ele precisa para estar ali, se é o momento exato da mudança, porque se não for o momento da mudança, a pessoa vai ali e vai se tornando angustiante para ela, porque ela está cumprindo apenas uma obrigação para agradar alguém, ou se torna angustiante também para o próprio terapeuta, né? Porque a gente tem 50 minutos ali, os 50 minutos parecem eternos nesse caso. Então é importante também trabalhar nisso. Uma outra coisa também que é importante é avaliar a relação terapêutica. Se essa relação terapêutica ela está bem consolidada, como que está isso, né? Então pode ser porque a pessoa está ali porque ela veio de demanda de terceiros, ela pode estar ali, mas não está no momento exato da mudança dela, e a relação terapêutica pode não estar forte o suficiente. Então, isso também pode favorecer uma dificuldade daquela pessoa se abrir. Claro que dependendo do que a gente estiver falando, alguns tipos de transtornos, né, eles já trazem um pouco disso. Então, por exemplo, se eu estou lidando com uma fobia social mais grave, né, é natural a pessoa abaixar os olhos, ter dificuldade de falar, ter dificuldade de expressar, porque isso é um sintoma característico do próprio transtorno que ela apresenta. Então, várias coisas precisam ser consideradas nesse sentido. E um recurso, né, que pode tentar ser utilizado nesse caso seria por meio de jogos, de baralhos, de coisas nesse sentido. Existem baralhos para adultos, para criança, para adolescente. Então, a partir dos baralhos, a gente pode tentar acessar. E é importante, então, a gente entender o que esse paciente mais gosta. Esse pré-adolescente, então, que eu atendi, o que eu fiz? Ele gostava muito de um joguinho que era o Minecraft. E ele tinha dificuldade de falar quais emoções que ele tinha tido durante a semana. Então, eu mesma peguei as carinhas do Minecraft, né? Fiz, imprimi, colorido, peguei os nomes das emoções e todo início de sessão eu perguntava quais daquelas carinhas, quais daquelas emoções representava a forma que ele se sentiu durante a semana. Então, dessa forma, pegar algo que era do interesse dele ajudou a gente começar a desenvolver, né, uma relação de diálogo a partir desse sentido, ok? Então, a gente vai tentar acessar por diversos recursos para tentar, então, perceber como que a gente pode exercer melhor essa relação terapêutica, né? E a Tatiane Silva traz justamente essa ideia, achar que eu sempre tenho que dizer ou questionar algo durante a sessão inteira, né? Então, isso acaba realmente trazendo muito, né? A gente que é da área da TCC, a gente busca realmente trabalhar muito a resolução de problemas, mas muitas vezes é necessário a gente parar para ouvir, parar para acolher, parar para entender o silêncio do nosso paciente, né? Então, assim como eu disse, né, mais
anteriormente nesse vídeo, às vezes aquele silêncio é produtivo, então eu não preciso ficar angustiada, desembolando ali, né, e falando muito com o meu paciente, e até investir esse tempo para buscar feedbacks também, né? É uma prática da terapia cognitivo-comportamental, durante a sessão, a gente buscar feedbacks dos nossos pacientes, né? Então, do que eu trouxe, o que ficou para você? E aí, dessa maneira, você também vai percebendo se o seu paciente está conseguindo compreender a forma que você está comunicando, o que você está comunicando, se isso está acessível para ele, se está fazendo sentido, mapear também se ele está encontrando alguma dificuldade e assim vocês dois poderem pensar juntos quais seriam as melhores estratégias para essa aproximação, para essa parceria e para esse diálogo, ok? Então, espero ter respondido essas dúvidas e essas angústias, espero que as dicas, né, e o conteúdo aqui desse vídeo contribua positivamente para os seus atendimentos e não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Toda vez que você se inscreve ou toda vez que você compartilha esse vídeo, você ajuda o canal a atingir outros psis e assim, né, a gente aí divulgar, né, esse conhecimento que é tão importante e que faz toda a diferença na nossa prática clínica e principalmente diferença na vida das pessoas que a gente atende. Então, fica aqui o meu convite, se você não assistiu, para assistir os vídeos anteriores e continuar comigo aqui nos outros vídeos do canal, ok? Um beijo enorme, muito sucesso em seus atendimentos e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!